Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de probabilidade. Vamos dar início aqui à nossa 7ª aula. E nessa aula a gente vai continuar resolvendo exercícios sobre a teoria que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Então, vamos dar início aqui. Questão número 1. Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da pandemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então, nós temos aqui, pessoal, uma tabela com dados de um posto de vacinação, dados esses de 2010, né? Foi a época do período da pandemia da gripe suína. Então, aqui nós temos data de vacinação de 8 a 19 de março, trabalhadores de saúde indígenas, 42 pessoas vacinadas. 22 de março a 2 de abril, portadores de doenças crônicas, 22 pessoas vacinadas. 5 a 23 de abril, adultos saudáveis entre 20 e 29 anos, 56 pessoas vacinadas. 24 de abril a 7 de maio, população com mais de 60 anos, 30 pessoas vacinadas. E 10 a 21 de maio, adultos saudáveis entre 30 e 39 anos, 50 pessoas vacinadas. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é. Então, bora lá. O nosso espaço amostral vai ser o total de pessoas vacinadas nesse posto. Então, a gente soma aqui 42, 22, 56, 30 e 50, nós vamos obter 200 pessoas. E nós queremos calcular a probabilidade da pessoa escolhida ser portadora de doença crônica. Quantas pessoas portadoras de doença crônica foram vacinadas? 22, né? Então, nós temos aí que o nosso evento possui 22 resultados. Logo, a probabilidade de acontecer, de nós escolhermos a pessoa portadora de doença crônica dentre as pessoas vacinadas vai ser o quê? 22, que é o número de pessoas vacinadas com doenças crônicas, sobre o NU, que é 200, que é o total de pessoas vacinadas. Então, 22 sobre 200, 22 por 2 dá 11, 200 por 2 dá 100, então 11% é a probabilidade pedida. Opção correta, item C. Ok? Vamos para a questão número 2. Lembrando que essas questões caíram no Enem, certo? Em edições anteriores, e algumas delas já faz um certo tempo. Então, Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões: rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Então, nós temos esse gráfico aqui, que apresenta as regiões, né? Então, nós temos aqui o centro, que é onde o Rafael mora, e nós temos aqui região comercial, região rural, residencial urbano e residencial suburbano. Na coluna da esquerda, nós temos os dados na temperatura em graus Fahrenheit. Na coluna da direita, nós temos a temperatura dada em graus Celsius. Então, observe aqui que na região rural, a temperatura, né, é abaixo de 30. Na região comercial, a temperatura é um pouco acima de 31. No centro, maior temperatura, que é acima de 33. Residencial urbano, temperatura acima de 30 e abaixo de 31. E residencial suburbano, nós temos aqui temperatura abaixo de 30. Então, primeiro, vamos estabelecer o nosso espaço amostral, que é o total de regiões que o Rafael pode se mudar. São 4 regiões, né? Ele pode se mudar para a região rural, ou para comercial, ou residencial urbano, ou residencial suburbano. Então, total de regiões para onde mudar, 4. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é
Qual é a região que é adequada às recomendações médicas? É aquela que apresenta temperatura inferior a 31 graus Celsius. Quais são as regiões que apresentam temperatura inferior a 31 graus Celsius? A região rural, a região residencial urbano e a região residencial suburbano. Então, nós temos aí 3 regiões com temperatura inferior a 31 graus Celsius. Logo, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada a essas recomendações é 3/4, né? Que é a opção de item E. Ok? Questão 3, mais uma questão do Enem. O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios do Brasil. Esses dados são resultados da mais recente pesquisa de 2009, realizada pelo Comitê Gestão da Internet, o CGI. Então, nós temos aí, pessoal, um gráfico de barras, onde nós temos a porcentagem dos domicílios segundo a velocidade de conexão à internet. Então, 34%, né, possuíam conexão até 256 kbps. 20% dos domicílios apresentam conexão entre 256 e 1 Mbps. 15% de 1 a 2 Mbps. 5% entre 2 a 4 Mbps. 1% de 4 a 8 Mbps. 1% acima de 8 Mbps. E 24% não sabe ou não respondeu. Esses dados são dados de 2010. Evidentemente, no período que nós estamos gravando essa aula, 2021, esses dados, né, hoje são totalmente ultrapassados. Escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual é a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 megabit por segundo nesse domicílio? Então, pessoal, o total de domicílios, que vai ser o nosso espaço amostral, vai ser o 100%, ok? Nós estamos trabalhando com porcentagens aqui. Agora, o domicílio apresentar banda larga de pelo menos 1 megabit por segundo significa de 1 megabit por segundo para cima. Então, nós temos aqui o 15%, que apresenta velocidade de 1 a 2 megabit por segundo, 5% entre 2 a 4, 1% de 4 a 8 e 1% acima de 8. Então, nós temos aí que a banda larga é de pelo menos 1 megabit por segundo soma essas regiões aqui. Então, nós temos 15 mais 5 mais 1, que dá 22. Logo, a probabilidade de o domicílio apresentar a velocidade acima de 1 megabit por segundo é 22 sobre 100, 22%, ou 0,22. Seria a opção item D. Essa questão aqui, pessoal, ela tem um pequeno problema, que é o fato de nós não considerarmos esses 24% aqui. Esses 24% que responderam não sabe ou não responderam, nós temos que considerar que existe a possibilidade de ter banda larga nas casas dessas pessoas e, evidentemente, é possível que nessas casas tenha banda larga acima de 1 megabit por segundo, ou pelo menos 1 megabit por segundo. Então, significa que nós temos que esse valor aqui, 0,22%, ele não corresponde à realidade, ok? Porque nós temos que considerar a possibilidade das pessoas que estão dentro dessa faixa aqui possuírem banda larga. Então, essa questão aqui, ela seria uma questão com mais de uma resposta e, obviamente, ela seria uma questão nula. Mas vamos ficar com a resposta aqui, considerando apenas as pessoas que informaram as suas velocidades de banda larga. Aí, nesse caso, seria a resposta correta, o item D, ok? Questão de número 4. A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU,
a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950, havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos, número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos. Em 2050, a probabilidade de escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será um número mais próximo de. Então, nós temos esse gráfico aqui, e aqui nós temos nessa linha, né, 95 milhões em 1950, o número de pessoas com 60 anos ou mais. E você observa que esse número ele representa entre 10% e 15% da população. Então, nessa coluna aqui, nós temos a porcentagem da população. E aqui, esta curva nos indica a evolução do número de pessoas, né, com essa faixa de idade, de 60 anos ou mais. Então, você observa que essa curva vai crescendo até chegar em 2050 com a previsão de 461 milhões. E você observa que esse número vai estar entre 30% e 35% da população. Então, a probabilidade de escolhermos aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos em 2050 vai ser entre 30% e 35%. Então, vamos observar as opções aqui. O item A, nós temos um meio, que é 50%. No item B, nós temos 7/20, que é 14%. Na verdade, 35%, né? No item C, nós temos 8/25, que dá 32%. E no item D, 1/5, que é 20%. E o item E, nós temos aproximadamente 14%. Então, em 2050, a probabilidade de encontrar uma pessoa de 60 anos ou mais de idade nos países desenvolvidos estará entre 30% e 35%. Logo, a alternativa mais próxima seria o item C, né, que apresenta a porcentagem de 32%, que condiz com o que nós estamos vendo no gráfico aqui. Ó. O valor ele fica um pouco acima de 30 e abaixo de 35. A opção mais adequada é o item C. Ok? Questão número 5. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade de ela calçar 38 é. Então, pessoal, nós temos aqui nessa tabela o resultado da pesquisa que o diretor fez com as suas funcionárias. Então, por exemplo, aqui, tamanho do calçado na coluna da esquerda e o número de funcionárias na coluna da direita. Então, calçado tamanho 39, uma funcionária. Calçado tamanho 38, 10 funcionárias. Calçado tamanho 37, 3 funcionárias. Calçado tamanho 36, 5 funcionárias. E calçado tamanho 35, 6 funcionários. A questão nos pede para, escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade de ela calçar 38. Quem vai ser o nosso espaço amostral aí? Como nós já sabemos que ela tem calçado maior que 36, nosso espaço amostral vai ser as pessoas que calçam ou 37, ou 38, ou 39. Então, 3 mais 10 mais 1 vai dar 14, né? Pessoas que calçam numeração maior que 36. E nós queremos saber a probabilidade da pessoa calçar 38, que são 10 funcionárias. Logo, a probabilidade disso ocorrer vai ser 10/14,
ou 5 sétimos, né? Simplificando por 2 aqui, 10 por 2 dá 5, 14 por 2 dá 7. E a opção é o item D, ok? Questão de número 6, uma questãozinha da FGV. Um jogo consiste em lançar uma moeda e um dado. Se sair cara na moeda, o jogador perde e deve pagar X reais, sendo X o valor da face do dado. E se sair coroa, ele ganha e irá receber X reais. Considerando que ele iniciou o jogo com 20 reais, a probabilidade de ele continuar com o mesmo valor depois de 2 jogadas é... Então, bora lá. Como ele vai lançar uma moeda e um dado? Se sair cara, ele perde e paga o valor equivalente à face do dado. E se der coroa, ele ganha e recebe o valor equivalente à face do dado. Como nós queremos que ele continue com o mesmo valor depois de 2 jogadas, isso significa que ele deve ganhar uma rodada, né, e perder a outra. Pode ser ganhar na primeira e perder a segunda, ou perder na primeira e ganhar na segunda. E isso significa que deve sair a mesma face do dado nas 2 jogadas, ok? Então, nós temos aqui o seguinte, para ele ficar com saldo 0, tem que sair cara numa jogada e coroa na outra, e deve sair o mesmo valor na face do dado nas 2 jogadas. Então, nós podemos ter aqui o seguinte cenário. Primeira jogada, sair cara e uma face qualquer, eu vou ter 1/2 e 6 sobre 6. 1/2 é a probabilidade de sair cara. E 6 sobre 6, porque não importa para nós qual é a face que vai sair aqui no primeiro dado, né? Na primeira jogada. Qualquer face aqui para nós interessa. Já na segunda jogada, né? Se saiu cara na primeira, eu quero que saia coroa na segunda, a probabilidade é 1/2. E eu quero que saia a mesma face que saiu na primeira jogada. Então, a probabilidade é 1 sobre 6. Né? Só tem um resultado que nos interessa, que é a face que saiu no primeiro dado. Mas esse cenário aqui, pessoal, ele pode ser também que coroa na primeira e cara na segunda jogada. Então, nós temos 2 vezes esse cenário aqui. Né? E como a coroa pode sair na primeira jogada, temos 2 possibilidades. Então, a gente vai ter 2 vezes esse cenário aqui, que seria 1/2 vezes 6 sobre 6, vezes 1/2 vezes 1/6. Então, 2 vezes esse cenário. Podemos simplificar aqui o 2 com 2, tá? Vai ficar 1 sobre 1, que é 1. 6 sobre 6 também é 1. Então, vai ficar 1/2 vezes 1/6, que dá 1 sobre 12, que é o item B, ok? Então, só recapitulando aqui. Eu criei aqui o primeiro cenário, que seria cara na primeira jogada e coroa na segunda jogada. Então, nós teríamos 1/2 para cara, a face poderia ser qualquer 6 sobre 6, e na segunda a face tinha que ser a mesma da primeira, 1 sobre 6. Como nós queremos que aconteçam esses 4 eventos aqui, sucessivamente, então eu teria 1/2 vezes 6 sobre 6, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 6. Como eu posso ter outro cenário, que seria apenas trocar aqui, coroa na primeira jogada e cara na segunda, eu teria esse mesmo produto aqui, só que 2 vezes. Então, por isso que nós temos 2 vezes 1/2 vezes 6 sobre 6, vezes 1/2 vezes 1/6, que vai nos dar 1 sobre 12. Ok? Vamos para a próxima. Questão 7 diz: de um baralho de 52 cartas, retira-se ao acaso 2 cartas sucessivamente e sem reposição. Qual é a probabilidade de a primeira carta ser de ouros e a segunda ser de copas? Ora, nós temos aqui o seguinte cenário. Vou chamar aqui de A primeira carta ser de ouros. Qual é a probabilidade disso acontecer? Ouros é um naipe do baralho, cada naipe do baralho possui 13 cartas. Então, a chance de nós escolhermos uma carta de ouros de um baralho de 52 cartas vai ser 13 sobre 52. Vou chamar de B aqui a segunda carta ser de copas. Como nós estamos tirando sem reposição,
nós vamos ter que quando eu for retirar a segunda carta, o baralho ele vai apresentar apenas 51 cartas, visto que eu já tirei a primeira. Como eu não tirei nenhuma carta de copas, né, eu tirei foi uma de ouros, então eu ainda tenho 13 cartas de copas dentro de 51 cartas possíveis, né, que é o baralho sem a carta que foi retirada. Então eu tenho que a probabilidade B dado A é 13 sobre 51. Você, evidentemente, percebe que esses dois eventos aqui, eles são dependentes, né? Porque o evento B, ele tem o espaço amostral aqui alterado, uma vez que já aconteceu o evento A. Então, aqui é uma probabilidade condicional. Logo, a probabilidade de acontecerem esses dois eventos sucessivamente vai ser probabilidade da interseção, que é dada pelo produto P de A vezes P de B dado A. P de A é 13 sobre 52, P de B dado A é 13 sobre 51. Simplificando aqui, 13 com 52, né? 13 por 13 dá 1, 52 por 13 dá 4. Nós temos aqui 1 quarto vezes 13 sobre 51, 1 vezes 13 dá 13, e 4 vezes 51 dá 204, que é a probabilidade que nós procurávamos. Questão de número 8. Um aluno prestou vestibular em apenas 2 universidades. Suponha que em uma delas, a probabilidade que ele seja aprovado seja de 30%, enquanto na outra, pelo fato de a prova ter sido mais fácil, a probabilidade de sua aprovação suba para 40%. Nessas condições, a probabilidade de que esse aluno seja aprovado em pelo menos uma dessas universidades é de... Então, vejamos. Nós queremos calcular a probabilidade desse aluno ser aprovado em pelo menos uma dessas universidades. Significa o seguinte: ou ele é aprovado na primeira, ou ele é aprovado na segunda, ou ele é aprovado em ambas, né? Esse seria o cenário que nós queremos calcular a probabilidade. Então, vamos lá. Ser aprovado na primeira é 30%, né? 0,3. E não ser aprovado, evidentemente, ao complementar, 1 menos 0,3 dá 0,7. Ser aprovado na segunda é 40%. Obviamente, não ser aprovado na segunda é o complementar, 1 menos 0,4, que dá 0,6. Ser aprovado em pelo menos uma das duas quer dizer o seguinte, pessoal: aprovado na primeira e reprovado na segunda, ou reprovado na primeira e aprovado na segunda, ou aprovado em ambas. Então, nós temos aqui a seguinte probabilidade: 3 sobre 10 vezes 6 sobre 10 significa ser aprovado na primeira e reprovado na segunda, ou 7 sobre 10 vezes 4 sobre 10 significa ser reprovado na primeira e aprovado na segunda, ou 3 sobre 4 vezes 4 sobre 10 significa ser aprovado na primeira e ser aprovado na segunda. Então, aqui nós vamos ter 3 vezes 6, 18 sobre 100, 7 vezes 4, 28 sobre 100, e 3 vezes 4, 12 sobre 100. Somando aqui os numeradores, 18 mais 28 mais 12 dá 58 sobre 100, 58%, que é o item D. Essa questão, pessoal, ela poderia ser feita também usando o complementar. Veja bem, eu quero calcular a probabilidade desse aluno ser aprovado em pelo menos uma das universidades. O complementar disso é ele ser reprovado nas duas. Ele ser reprovado nas duas significaria ele ser reprovado na primeira e ele ser reprovado na segunda. 7 vezes 6, 42. Então, 42% seria a probabilidade de ele ser reprovado nas duas. Consequentemente, o complementar, 100 menos 42, que dá 58, seria a probabilidade de ele ser aprovado em pelo menos uma dessas universidades. Então, você teria aqui as duas maneiras de encontrar a solução. Questão número 9. Em uma população de aves, a probabilidade de um animal estar doente é 1 sobre 25.
Quando uma ave está doente, a probabilidade de ser devorada por predadores é 1/4. E quando não está doente, a probabilidade de ser devorada por predadores é 1/40. Portanto, a probabilidade de uma ave dessa população, escolhida aleatoriamente, ser devorada por predadores é de... Então, vamos lá. Para nós calcularmos a probabilidade dessa ave ser devorada por predadores, nós temos que considerar se ela está doente ou se ela não está doente. Então, nós temos aí duas possibilidades: a ave estar doente ou não estar doente. Logo, a nossa probabilidade vai ser o seguinte: 1/25 vezes 1/4 significa o quê? Ela estar doente, e evidentemente a probabilidade dela ser devorada é 1/4, ou ela não está doente. Qual é o complementar de 1/25, pessoal? Seria 24/25. Essa daqui é a probabilidade de ela não estar doente, vezes a probabilidade dela ser devorada, que é 1/40. Então, nós temos esse cenário: ou ela está doente, ou ela não está doente. Então, aqui eu teria 1 vezes 1, 25 vezes 4, 100. 24 vezes 1, 24. E 25 vezes 40, 1000. Transformando esse denominador aqui em 1000 é multiplicar essa fração aqui, numerador e denominador, por 10, né? 1 vezes 10 dá 10 e 100 vezes 10 dá 1000. Então, agora eu tenho 10/1000 mais 24/1000, somando aqui os numeradores, 34/1000, que é 3,4%, que nos dá a opção do item D. Ok? E a questão de número 10. Controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Então, aqui, pessoal, nós temos a seguinte situação. Eu vou chamar de D a probabilidade do aparelho ter defeito, que é 0,2%. Vou chamar de P a probabilidade de não ter defeito, que seria quanto? O complementar, 100 menos 0,2, que dá 99,8%. Ora, nós podemos determinar a quantidade de anagramas da palavra DDPP. O que é que significa isso, pessoal? Vamos imaginar aqui o seguinte: eu quero a probabilidade do cliente sair com exatamente 2 aparelhos defeituosos. Então, 2 aparelhos defeituosos, vou chamar aqui um de D, o outro também de D. Evidentemente, significa que os outros 2 aparelhos não têm defeito. Então, seria o P e o P. Só que isso aqui pode acontecer de quantas formas? Veja, eu tenho aqui, nesse caso específico, que os 2 primeiros são defeituosos e os 2 últimos não são defeituosos. Mas isso aqui pode aparecer de várias maneiras diferentes. Eu posso ter o primeiro defeituoso, o segundo não, o terceiro defeituoso, o quarto não. Ou eu posso ter os 2 primeiros não defeituosos, os 2 últimos defeituosos. E assim eu posso ter várias configurações desses 4 aparelhos, 2 a 2. Então, como é que eu posso determinar de quantas maneiras eles podem aparecer 2 defeituosos e 2 não defeituosos? Isso aqui, pessoal, é uma permutação, onde de cada forma, a única diferença vai ser a posição aqui do D e do P. Então, isso aqui é uma permutação de 4 elementos, onde eu tenho um elemento aparecendo 2 vezes e um elemento aparecendo 2 vezes. Então, isso aqui é uma permutação com elementos repetidos. Então, eu teria aqui que a permutação de 4 elementos, 2 e 2, vai ser o quê? 4 fatorial, sobre, aqui eu vou estar cancelando as repetições, né? Então, 2 fatorial, que é o D, e 2 fatorial, que é o P. Então, eu teria aqui 4 fatorial, 24, 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. 2 vezes 2, 4. 24 dividido por 4 dá 6. Ou seja, de quantas maneiras eu posso ter aqui os 2 defeituosos e os 2 não defeituosos? Eu posso ter de 6 maneiras diferentes. Agora, você observa que isso aqui, pessoal, deve ser um produto.
de probabilidades, onde eu tenho a probabilidade de estar com defeito, probabilidade de estar com defeito, probabilidade de não ter defeito e probabilidade de não ter defeito. Então, nós vamos ter aqui 6 vezes d ao quadrado vezes p ao quadrado, né? Que isso aqui é um produto de probabilidades. Então, eu tenho d vezes d, d ao quadrado, p vezes p, p ao quadrado. Mas quem é o d, pessoal? 0,2%. E quem é o p? 99,8%. Então, fazendo a substituição aí, nós temos que a probabilidade de ter exatamente 2 defeituosos vai ser 6 vezes 0,2% ao quadrado vezes 99,8% ao quadrado, que é a nossa opção item C. Ok? Então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de resolução de exercício e finalizamos o nosso breve curso de probabilidade. Um grande abraço a todos que assistiram até agora. Qualquer dúvida que vocês tenham, não esqueçam de colocar nos comentários do vídeo que a gente esclarece posteriormente. Então, grande abraço e até a próxima.